Olá, bom dia, saudade da live, né? Já tinha um tempinho aqui, né? Nós estamos na edição 54, né? Hoje é dia 11/7/2019 e é sempre bom começar com a gratidão a Deus por nos possibilitar a condição, né? E a saúde para poder estar conversando, né? Sempre bom dizer que a gente esquece que tem coisas simples que outros não têm condição de fazer com facilidade, como respirar, falar e sorrir, não é, amiga? É verdade. Gratidão sempre. Por favor, deixe as suas perguntas e comentários, né? Eu quero aproveitar esse momento para falar sobre o primeiro vídeo da Anubis, que vai estar no ar a partir da próxima semana. Dentro do projeto Educar é Seguro, ok? Eu entrevistei o professor André Peixinho, né? De uma inteligência, de uma espiritualidade que só agrega, né? E nós conversamos sobre longevidade no olhar com foco no ser, no autoconhecimento e na espiritualidade. Ok? Nosso tema de hoje é seguro de vida no amanhã e coberturas especiais, né? Eu tenho a honra de ter aqui comigo uma colega de mercado de tantos anos, a Gabriela Machado. Ela é superintendente da Azure, que está há 25 anos no mercado, é professora na Escola do Seguro junto comigo, né? E você vai ver que esse papo de professor aqui, eu estou vendo o que vai dar, viu, gente? Tá? Ela é mestra em gestão contemporânea e é uma apaixonada pelo empreendedorismo, ok? Tenho certeza que conversar com seguro de vida misturado com inovação vai ser bom e agregar para cada um de nós, ok? Para contextualizar para vocês esse trabalho, né? A gente tem que entender que a gente tem uma sociedade hoje em constante mutação, sabe, gente? Tá? Então, pensar em seguro fora da caixinha é fundamental, né? Pensar em seguro fora da caixinha para a vida, tá? Ou seja, eu, Gabi, cada um de vocês é mais fundamental ainda, ok? Então, como trabalhar num ambiente de mais longevidade com novas tecnologias? Como será amanhã no sentido amplo? Quais as coberturas especiais que podem atender, ouvir a atender? Porque nós estamos falando aqui de coisas que podem ainda não estar no mercado, e Gabi vai, né? Estou na expectativa aqui, viu? Tá? Para aprender muito neste momento de hoje. Ok? Gabi, dá um bom dia aí para a gente começar a bater o papo. Bom dia, Gelásio. Obrigada pelo convite. Bom dia aí a todos os telespectadores da live aqui do Gelásio. Para mim, particularmente, da área de educação, é uma honra poder participar desse projeto, porque eu sei da importância da gente fazer essa troca, que na verdade a gente está aqui trocando, o mundo está mudando mesmo, está tudo muito dinâmico, e o seguro de vida, ele data aí dos primórdios do seguro, ele discute aí com o transporte, quem nasceu primeiro, se for o transporte ou a vida, verdade. Mas o conceito do mutualismo básico no seguro de vida, então é importante a gente entender no mercado brasileiro, né, um pouquinho como é que está inserido o seguro de vida, como é que está lá fora, o que está chegando, o que essa tecnologia está trazendo, para que a gente quer viver mais, ninguém quer usar o seguro de vida na cobertura de morte. Então, de que forma pode também agregar para o segurado as novas tecnologias, as novas coberturas, que você não tenha só a cobertura de morte, mas um contexto de agregação aí de coberturas. É isso aí. Bom, tá? E dentro da premissa da educação, é bom começar do começo, né? E aí, Gabi, vamos lá, né? Eu vou disparar para você aqui o seguinte, né? O que é seguro de vida, né? E principalmente, qual o objetivo do cidadão ou de uma empresa a contratar um seguro de vida? Bom, o princípio básico do seguro de vida é cobrir a morte, né? A morte daquele segurado. Essa é a cobertura que a gente chama de cobertura básica. Então a gente ouve muito falar morte em qualquer caso, o que seria isso? A cobertura básica de morte, ela vai abranger a morte por uma incidência natural, um exemplo, um infarto, e uma morte acidental, por exemplo, um tiro, um acidente de automóvel. Então ele cobriria uma cobertura financeira para o caso da morte desse segurado. Isso é a cobertura básica. E para que você contrata isso? A pessoa fala, eu já morri, né? O indivíduo em si, ele não precisa mais de nenhum recurso financeiro. Só que ele tem a família. E não necessariamente, às vezes a gente vê muito indivíduo que fala, mas eu não tenho filhos, mas às vezes você tem uma mãe que depende do teu recurso, da tua ajuda, um irmão, um outro familiar. Então, na cobertura de morte, ele tem esse direcionamento. Contudo, com a evolução dos tempos, verificou-se que não é só a cobertura de morte que tem relevância. O indivíduo em si,
como o seguro de vida ele fala do indivíduo, da capacidade do indivíduo financeira, você tem um advento muito sério que é o advento da invalidez. Então, quando eu tenho um falecimento, ok, a pessoa faleceu, a vida dos outros segue. Você não criou mais nenhum tipo de necessidade financeira. No caso de uma invalidez é bastante grave, por quê? Não obstante este indivíduo perder total ou parcialmente a sua capacidade de gerar recurso financeiro, ou seja, a sua capacidade de manutenção autônoma, ou reduzir essa capacidade, no caso de uma invalidez parcial, ele tem gastos. Porque você é uma pessoa inválida, ele tem que adaptar uma residência, a depender do tipo de invalidez que ele tenha. Ele precisa, às vezes, de cuidados médicos especiais, medicamentos, acompanhamentos, enfim. Então, não obstante você ter uma redução da tua capacidade de gerar recursos financeiros de manutenção, você tem um aumento de gasto. E de que forma você se protege disso? O seguro de vida, ele vem agregando ao longo do tempo, dentre inúmeras outras coberturas, por exemplo, a de invalidez, que ela é já para o indivíduo. O seguro de vida ele tinha uma aura muito obscura, né? Ninguém queria falar sobre ele. Por quê? Porque ele remetia à morte. Ai, não quero falar nisso não. Quantas vezes a gente ia falar com o cliente sobre seguro de vida? Ai, não fala isso não, tá agorando. Tá, né? Tinha um pouco dessa crença popular. É o grande mito, né? Deixar o dinheiro para Ricardão. Chegou a ter na década de 90, mito. inclusive que foi premiada uma seguradora no Rio de Janeiro, que ela fazia uma propaganda falando sobre isso. Vai deixar o dinheiro pro Ricardão, porque as pessoas falavam, não vou deixar dinheiro, mas não é. E é claro que a cultura foi do país com relação aos seguros de uma forma geral, ela foi melhorando, a estabilidade financeira proporcionou um maior planejamento das pessoas com relação à parte financeira mesmo. Então, isso já está mudando, as pessoas já estão percebendo o valor agregado no seguro de vida. Então, quando a gente fala em cobertura básica, né, a gente está falando aí sobre morte de qualquer causa, morte acidental, a invalidez total ou parcial. E aí fica a minha curiosidade, o auxílio assistência funeral hoje praticamente já... Eu tenho visto em média de mercado que isso já está indo nesse kit básico também, posso considerar assim? O auxílio funeral ou assistência funeral, aí existem as duas variáveis que diferem muito pouco, que é para custear de fato toda a despesa funerária, inclusive a despesa de aluguel, né? Porque a gente paga o aluguel no cemitério, para quem não é cremado, você tem um prazo de aluguel que você paga. Ele já está inserido meio que no padrão do seguro de vida. Tanto que já existem no mercado seguros de acidentes pessoais que não cobrem morte natural, morte por doença, apenas morte por acidente, mas cobrem o funeral para qualquer causa. Aprendi isso ontem, né? Eu achei muito interessante e os preços muito acessíveis e para seguros individuais, gente, tá? Então podem ficar atentos aí que eu acho isso bastante interessante. Que às vezes a pessoa paga um seguro de uma funerária, é muito comum as funerárias oferecerem planos familiares e você pode fazer isso por uma seguradora dentro de um seguro de acidentes pessoais que é muito barato. Uma operação mais segura. Uma operação mais segura, que você tem a livre escolha de escolher, né, de no momento de um óbito, você escolher a funerária que você vai fazer todo o procedimento do seu ente querido, e ela é extensiva. Em algumas seguradoras é bastante interessante que eu faço o meu seguro individual, mas eu posso estender a assistência funerária ao meu familiar, às vezes a um colaborador meu, da minha casa, é livre escolha. Então é bem interessante, já tem opções bastante interessantes no mercado com relação a isso. Ok, bom, ontem à noite foi aprovada, né, no Congresso Nacional, né, a reforma da Previdência Privada. Isso ativa, né, o nosso segmento no que tange a Previdência Privada. E não tem como falar seguro de vida sem também pensar em previdência privada, com certeza, né? Porque é planejamento financeiro. Vamos ajudar a turma aí no sentido de diferir um pouquinho e começar a falar um pouquinho sobre como é que esse dinheiro pode ser movimentado pelas pessoas. Bastante interessante, porque assim, o seguro de vida, ele é o básico do mutualismo, né? Aquela coisa de que todos colaboram, que é o princípio de qualquer seguro. Você colabora com uma pequena parcela, um grupo de pessoas colabora com uma pequena parcela financeira. E a seguradora, o que ela faz? Ela administra isso, ela gere esse recurso financeiro com bases estatísticas de ocorrência. Então ela pega uma base estatística de ocorrência, quantos carros do modelo X são roubados, quantas pessoas na idade Y falecem. Então, baseada nesses estudos analíticos e atuariais, ela vai dar uma taxa, que é a taxa de quê? De colaboração, de participação individual,
dentro daquele sistema de mutualismo, dentro daquele sistema de repartição simples, e aí é que vem a essência do Previdência, do INSS. O que é repartição simples? É isso. O que é essa repartição simples? É quando várias pessoas colocam um recurso financeiro num único, vamos dizer assim, num único cesto, e este recurso, ele volta para esse grupo de pessoas, independentemente de quem colaborou quanto. Então, não interessa que o meu carro, por exemplo, custou R$ 1.500 de seguro. Se meu carro der uma perda total, ele vai me indenizar o valor de 50 mil. Ora, se eu paguei 1.000 e me indenizou 50, assim como seguro de vida, se eu paguei R$ 100 e me deu um capital de 100 mil, essa diferença vem de onde? Ela vem desse sistema de repartição simples. Várias pessoas colocaram o recurso naquele cesto, a seguradora geriu aquilo e participou aquele que teve o sinistro, que teve a ocorrência, o valor que era acordado. No sistema de repartição do INSS, por exemplo, ele é um sistema de repartição simples. Você faz a sua contribuição, todos fazem ao mesmo sistema, ela não é individualizada. Eu não tenho lá no INSS, a Gabriela tem de saldo no INSS a acumulação dela de 10 anos, 20, 30 anos de trabalho. Não. Você sabe que você tem direito lá a um fator de recurso a ser devolvido. Por quê? Porque é um sistema de repartição simples, ele não é nominado. Certo. No sistema de previdência individual, o que ele faz? Ele faz um sistema de capitalização individual. Ele troca essa repartição simples e faz um sistema individualizado. Então eu, Gabriela, coloco o meu recurso e eu sei exatamente o quanto eu tenho de recurso. Certo. Então tem lá, a Gabriela tem um saldo, eu faço um planejamento financeiro de colocar na minha previdência, sei lá, R$ 1.000 por mês. A seguradora ou o banco, eles vão gerir esse recurso, fazendo aplicação financeira para fazer esse recurso crescer, mas ele é um sistema de acumulação individual, de capitalização. Então, eu acumulo esse recurso, tem nome, ele tem um carimbo, ele está lá, Gabriela tem um saldo de R$ 10.000, R$ 20.000, R$ 100.000. Ao final do período de acumulação, eu vou pegar aquele dinheiro e dizer, o que eu quero fazer? Eu quero transformar isso numa renda ou eu quero sacar esse dinheiro? Então, a diferença básica no Previdência para o Vida é que o Vida você não tem nenhum retorno. Por quê? Porque ele entra num sistema de repartição simples, em que todo mundo coloca o recurso e o recurso volta de uma forma de cálculo atuarial na proporção que é possível. No sistema individualizado, não. Eu não faço um seguro de vida individualizado, por quê? Eu teria que, imagina, se eu quero um capital de 100 mil, eu teria que acumular 100 mil, se eu não divido com mais ninguém esse risco. Então, vamos dizer que eu faço uma estatística que eu vivo até os 90 anos, e eu teria 100 mil para deixar para minha família, para manutenção da saúde financeira do patamar que eu adquiri. Se eu venho a falecer com 70, eu já tenho um problema, porque eu não acumulei os outros 20 anos, eu não teria o recurso financeiro. E assim, para facilitar até para todo mundo, né? Eu penso que você tem que primeiro fazer o seguro de vida. Me corrija aí, professora, tá? Eu faço meu seguro de vida, vamos supor aqui de R$ 500.000, tá? E se por acaso eu for a óbito amanhã, minha família recebe R$ 500.000. Se eu quiser trabalhar com previdência e quiser R$ 500.000, eu vou ter que pagar X valor por X anos para que esses 500.000 vai acontecer, ou seja, é o processo acumulativo. É por esse caminho? Então é bom fazer os dois? Eles são complementares e é muito interessante o que você falou. As pessoas têm que entender que a Previdência, e aí hoje a gente tem uma discussão muito forte na Previdência, mas a Previdência é um sistema de acumulação, gente. Se eu não guardo, eu não vou ter esse recurso no final. Então as pessoas precisam entender isso. O seguro de repartição simples, seja ele do carro, da casa, do saúde, do vida, ele tem um gestor que vários vão colaborar e alguém não vai usar porventura. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu estou há 10 anos, nunca usei o seguro. Mas alguém usou e dividiu com você. Você ajudou a contribuir para um sistema. Ele tem ônus e bônus. Qual é o ônus? Eu vou gastar e às vezes eu não vou usar. Ok, mas eu não vou usar? Não, eu usei. Eu usei a proteção. Eu estava protegida de qualquer forma. Então, o fato de eu não faleci, não usei os 500.000, não significa dizer que eu gastei. Significa dizer que eu investi. Eu investi uma parcela muito pequena, porque o meu risco de falecer
numa idade de 20 anos, Investir é em menor, segurança, investir em estatisticamente, exatamente, é estatisticamente menor do que eu falecer aos 80. Isso são dados estatísticos. No sistema de previdência, as pessoas precisam ter isso em mente, é individual, é uma poupança. A previdência nada mais é do que um sistema de capitalização individualizada. Que eu posso colocar isso num programa de previdência e eu posso colocar isso numa poupança, por exemplo. Qual a diferença? Por que é muito melhor fazer uma previdência? Porque você vai ter gestores financeiros cuidando desse recurso para que ele renda de uma forma melhor. Agora, você me explicou, né? Gente, a gente faz umas prévias aqui que você... Eu acho que um dia fazer um vídeo da prévia. Vídeo da prévia. Né? Make off. Porque mesmo pessoas que têm muito patrimônio, que valem muito, se ela não tiver um seguro de vida, pode não ter dinheiro no curto prazo. Isso também acontece na Previdência? Explica isso aí pra gente. É importantíssimo isso. Por que eu contrato um seguro de vida? Eu tenho normalmente 2 grandes pilares. Eu, Gabriela, eu tenho filho, eu tenho neta, e aí eu tenho uma preocupação. Na minha ausência, gente, tá novinha. É verdade, viu, gente? Então, na minha ausência, eu tenho uma preocupação. Hoje, eu atingi um padrão de vida, né? Você atinge um indivíduo, você vem trabalhando ao longo da vida para melhorar e atingir determinado patamar. Então, eu tive uma situação muito interessante, que é o que eu estava contando aqui para Gelágio no make-off, na prévia. Eu atendi uma vez um cliente, um grande investidor, e ele tinha mais ou menos um patrimônio de 12 milhões em investimentos. E ele falou para mim: Gabriela, desculpa, eu não vejo propósito em contratação de um seguro de vida, porque assim, eu já tenho patrimônio para deixar. Aí eu falei, esse talvez seja a grande confusão de entendimento. O seguro de vida, ele não é para deixar o patrimônio que você não construiu ao longo da vida. Não é para isso. Senão ele vai ficar caro, você não vai ter como pagar. Porque ele tem que ser proporcional à sua capacidade e ao seu recurso financeiro. Ele vem para proteger o patrimônio que você construiu e proteger a manutenção da qualidade financeira dessas pessoas. Por exemplo, este mesmo indivíduo, foi o que eu disse para ele, você mora num condomínio de alto padrão, muito bom por sinal, e assim, quanto você paga de condomínio neste prédio que você mora? Ele falou em torno de R$ 2.500 era o condomínio dele. Eu falei, joia, vence que dia? Todo dia 5. Tá. A escola dos seus filhos, um dos filhos dele estudava uma escola bilíngue, uma escola internacional, cuja mensalidade estava na ordem de R$ 4.500. Então a gente já fez ali uma conta rápida, já deu 7 mil, vencendo o dia 5. Nem fez supermercado. Já não fez supermercado, não pagou nada. Aí eu falei, se você falece hoje, pela regulamentação, pela legislação, e é interessante as pessoas saberem, né? Ainda que ele tenha conta conjunta, por exemplo, com a esposa, a partir do momento que você comunica ao banco o falecimento de um dos titulares da conta, a conta é necessariamente bloqueada. Por quê? Porque aquele patrimônio que está ali, ele não é automaticamente do outro cônjuge. Existe uma legislação com relação, aquilo é um recurso financeiro, aquilo é um patrimônio. O dinheiro da conta é um patrimônio, sim. Então ele tem que entrar no inventário e tem que entrar no sistema da repartição. Então esse é um grande entrave. Então qual é o objetivo do seguro de vida? Ele é garantir de imediato, porque ele não entra em imposto de renda, ele não entra no inventário, ele vai diretamente para o beneficiário que você escolheu dentro do prazo da seguradora lá, que é máximo. Eu acho que esse é um item que muita gente não sabe. E aí ele parou para pensar, eu falei, então o que acontece? Você às vezes tem 12 milhões de patrimônio, você pode ter 12 milhões em cash na conta. Também quer vai seja sua, congelar. Vai congelar. E aí como é que você paga a escola do dia 5 agora que vem, se a pessoa morreu no dia, vamos dizer que a pessoa faleceu dia 20. No dia 5 do mês seguinte, tá lá, a escola está vencendo, o condomínio está vencendo. Então o seguro de vida, ele vem de forma imediata. E eu digo, foi o que eu disse, não, você não precisa com patrimônio de 12 milhões, vou fazer um seguro de vida de 12 milhões. Não, não é esse o objetivo. O patrimônio você deixou pela sua construção ao longo da vida. O seguro de vida, ele vem para garantir a manutenção daquelas pessoas até que tudo se acomode. Um processo hoje, pelo contrário, quanto maior o patrimônio, às vezes mais lento e moroso é o processo, porque são custas. Um outro ponto que eu coloquei para ele, a custa jurídica de um processo de quando você tem um falecimento, você abre o inventário.
E os custos do inventário são altos. Quantos processos a gente vê ou tem notícias de que ficam parados porque ninguém da família tem o dinheiro para tocar o processo? Que é de pagar o recolhimento dos impostos. Sim. E isso tudo, o dinheiro, aí você cria um efeito do biscottochinhos, é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho. É a mesma coisa. Eu tô com dinheiro, 12 milhões, vamos dizer no caso dele, preso, e não tem às vezes 300 mil para tocar o inventário. Porque são custas altas, porque elas têm relação direta com o valor do patrimônio que está sendo tratado naquele inventário. Uma coisa interessantíssima para agregar isso, que você comentasse, é já um pouco de tecnologia na conversa. Hoje está sendo muito rápido o processo de liberação da verba, né? Há avanços incríveis nessa direção. Com certeza. A questão da liberação da verba do seguro, ela é muito rápida, salvo casos, e em todo caso, tem exceção que, por exemplo, uma morte por assassinato, mortes que no processo da própria morte estejam sobre questão policial, inventário, inquérito policial, mas é muito raro. Mas acontece, é importante a gente falar. Agora, em via de regra, hoje, as tecnologias, você faz tudo isso eletrônico. A maior parte das seguradoras hoje, elas aceitam a documentação de forma eletrônica. Então, houve um falecimento, a pessoa é lida numa central, já tem a lista de documentos. Algumas seguradoras já disponibilizam aplicativos. Então você entra no aplicativo da seguradora ou da corretora e já posta ali os documentos, então posta documentos básicos, são a certidão de óbito, né, a certidão dos beneficiários, a própria seguradora tem isso, para quem eu direcionei o meu recurso, que é importante porque é livre. Eu, Gabriela, posso deixar o meu recurso para o Gelásio. Meu mentor, eu acho que, enfim, é livre, é garantida por lei, a livre escolha do beneficiário. Obviamente que se não houver beneficiário declarado, aí entra-se o Código Civil normal, que é, no caso de herança, 50% para o cônjuge, 50% para os filhos. Na ausência desses, vai fazer a repartição mantendo o código, que são para os correlatos, né, seguindo aí o sistema legal. Mas é importante porque você deixa para quem você quiser, você deixa o recurso financeiro que você entender ser necessário para a manutenção dessas pessoas até a liberação. Um processo hoje de inventário está no mínimo de 2 anos, que a gente tem ideia. A gente tem processos, claro, de 10 anos, 15 anos, a depender da briga judicial. Mas se for um processo tranquilo, ele dura em média 2 anos, até todas as fases da liberação e do alvará da liberação do recurso. Vejam então a questão da importância do planejamento, né? E de uma quebra de um outro mito. A gente falou do mito aqui do Ricardão, esse outro mito de que a seguradora não quer pagar. Hoje as seguradoras estão modernas, inteligentes, elas sabem que tem que trabalhar bem, porque senão ela não vende mais, né? Então é muito claro hoje, pelo que a Gabriela explicou aqui, que você tem regulação de sinistro realmente que acontece, né? Muito e acontece rápido, muito rápido. Não tem nem mais aquela questão dos 30 dias. Eu já vi casos até de liberação no mesmo dia. Existem inclusive modalidades de seguros, às vezes seguros empresariais são vinculados à obrigatoriedade de cumprimento de convenção coletiva, em que ele tem indenização em 48 horas. Já existe isso hoje no mercado. Se tiver toda a documentação completa, for uma morte que não tem nenhum indício de... porque o problema da morte, é interessante que as pessoas saibam disso, né? Por assassinato, lamentavelmente, existem alguns casos públicos em que você tem aquela pessoa que faz o seguro de vida para o outro e provoca a morte do outro. E é interessante dizer que o seguro paga, tá, gente? Só que ele não paga para a pessoa se for provado posteriormente ao inquérito que aquela pessoa, de fato, que era o beneficiário do seguro, foi quem causou intencionalmente a morte. Ela, indivíduo, não recebe. Mas aquele seguro que foi contratado, ele é pago. A seguradora não deixa de pagar pelo fato daquele beneficiário não poder estar impedido legalmente, que é a legislação que impede ele de receber, se for após transitado e julgado o processo. Mas aquele seguro é indenizado sim para o restante dos familiares. Então é interessante a gente saber disso. Beleza, a gente quer muito falar sobre o futuro e eu acho interessante dar uma resinha aqui, porque os dados técnicos hoje falam sobre a evolução no Brasil em termos de investimento para as pessoas em seguro de vida. Isso demorou muito a acontecer, né? E você comentou isso comigo aqui, né? A PEC tem um nome bonito, Making Off, adoro esse negócio. Making Off. Aí o que acontece, né?
a inflação, né? Como é que houve essa transição para a gente poder começar a pensar no futuro? É muito interessante porque o seguro de vida, foi o que eu falei, ele tinha uma aura muito obscura, porque ele remetia à morte, é uma coisa que a gente não quer pensar. É a única certeza da vida, mas que ninguém quer pensar. A gente não sabe o que acontece, ninguém sabe, cada um tem uma crença, mas de forma geral as pessoas não gostam de falar sobre isso. Então ele sempre teve essa carga muito pesada. As tecnologias hoje, de que forma, e a gente pensa muito do lado de cada seguradora, né? Eu tenho bastante tempo em seguradora, a gente começa a discutir muito de que forma as tecnologias ajudam você a viver mais. E a gente brincava, porque a gente falava assim, o fato do segurado fazer um seguro de vida na seguradora A, B, ou C ou D, não vai fazer ele viver mais. Então, é um seguro meio que padrão. Sim. Não mais. Hoje a gente tem como fazer a pessoa viver mais, vamos dizer assim. A longevidade está aí. No Brasil, a gente ainda esbarra com uma legislação muito pesada, não de seguros apenas, mas de outros setores da economia da gente, especialmente os setores ligados à saúde, em que a gente tem dificuldade ainda, mas isso está sendo quebrado, esses paradigmas, de trazer algumas tecnologias para ajudar isso. Aí você fala, Gabriela, de que forma a seguradora XPTO vai conseguir me fazer viver mais? Que promessa é essa? Porque hoje, e aí é muito interessante, o mercado de seguros é um mercado muito antigo, a gente brinca muito pré-histórico, e hoje ele começa a avançar em passos largos, a tecnologia já está inserida nele. Então a gente tem uma briga muito grande hoje jurídica, né? Os setores de seguros, setores de corretoras, de criar uma lei de seguros, porque não existe. O que a gente tem hoje são regulamentações, mas a gente não tem ainda um projeto, uma lei específica, no Código para Seguros. A gente tem alguns pedaços, tem algumas leis complementares, mas um código inteiro para a gente. Por quê? Porque é importante a gente ter isso, fundamental para o país. Seguro é fundamental para o crescimento de um país. E o de vida não é diferente. Então é importante que a gente tenha em mente que a tecnologia, o mercado precisa se adequar a essa tecnologia. Então lá fora, por exemplo, de que forma eu faço viver mais? Lá fora já existem aplicativos em que o camarada contrata o seguro de vida em determinada seguradora. Ele preenche aquela conhecida declaração pessoal de saúde. Para quê? Para que a seguradora saiba o seu estado de saúde e dê o preço da sua contribuição. Lembra do sistema de repartição simples? Então, se eu estou doente e o Gelágio não está, e eu coloco lá, não é que não vai me aceitar. É que ela vai entender o seguinte, dentro daquele mapa atuarial, eu posso estar com risco de morte diferente da minha idade. Então, eu com 45 anos, tenho lá uma expectativa de vida, de acordo com as tabas e etc., sei lá, de 72 anos. Se eu estou acometida de uma doença muito grave, vamos dizer, essa expectativa de vida pode cair. Então, ele vai precificar para que eu bote o recurso naquele saquinho suficiente para aquele período de expectativa. Mas se eu me cuido mais, sou atleta, etc., eu vou viver mais e vou pagar menos? E vai pagar menos. O que esses aplicativos já vêm trazendo de tecnologia mundial? Já existe seguradora, isso já é fato. Isso não é assim, vai ser criado. Isso já existe e já está em fase de vendas em alguns países. Então você contrata o seguro com a seguradora A, preenche aquela conhecida declaração pessoal de saúde e faz uma opção de coleta de sangue para rastreamento de DNA. Olha como é interessante. A seguradora tem um convênio com uma empresa de saúde. Essa empresa de saúde coleta esse DNA e vai gerar um mapa individual. Gente, é muito interessante, assim, de conhecer esse... Quando eu vi, eu fiquei encantada. E ver isso já é prático, isso já está na prateleira sendo vendido, não é projeto, tá? A gente tem dificuldade de trazer isso para o Brasil, eu vou explicar por quê. Então ele vai dizer, Gabriela, pelo mapeamento do seu DNA, a sua dieta, para que você mantenha o peso, o índice de massa corporal, aquele famoso IMC adequado, é se você fazer o tipo de dieta desse grupo. Você tem, inclusive, gente, é interessante esse mapeamento de DNA, ele diz aptidão para criança. Crianças que têm aptidão para... Ele faz a cadeia toda de DNA. Então ele emite para o cliente daquela seguradora devida um relatório em que ele diz que tipo de atividade ele tem maior, o DNA dele processa melhor. Porque o que acontece é que cada dia mais a tecnologia aplicada à saúde, ela mostra que o mesmo remédio para você, isso todo mundo já sabe, o mesmo remédio para você e para mim podem fazer efeitos diferentes, sim. Mas você tem lá um range, né? Você tem uma faixa que você diz que ele vai ter uma atuação. Cada vez mais isso está se individualizando.
E se você começa a seguir aquelas indicações de saúde, você aumenta a sua expectativa de vida. Então eu faço você viver mais a partir de uma tecnologia do saúde que eu ofereço dentro da cobertura de vida. Então é interessantíssimo como as tecnologias têm, sim, melhorado a qualidade de vida da gente. Aí me vem o seguinte, né? Eu, leigo, né, começo a despertar para precisar de um seguro de vida. Como que tudo isso de tecnologia, que começa para mim sempre pela educação, pode ajudar, né, quem está nos ouvindo a identificar essas necessidades? Como é que eu posso trabalhar isso, já que a gente já falou sobre o básico e que existe muito mais, né? Para que esse cidadão entenda e depois, logicamente, venha fazer o seguro. Eu acho que a figura do corretor de seguros, e aí eu acho que é fundamental para essa conversa com o cliente. Porque às vezes eu vejo muito que o cliente ele compra alguns, e aí vem aquela máxima assim, o seguro é ruim, o seguro não quer pagar. Porque o seguro de vida ou qualquer modalidade, se ele não for contratado de forma adequada à sua necessidade individual, ele não vai fazer sentido. Então, se a necessidade individual, por exemplo, daquele cidadão que eu estava falando de um patrimônio de 12 milhões, a despesa mensal dele oscilava na faixa de 30 mil reais. Então, vamos pensar que o seguro, a gente falou, 2 anos em média, para que você tenha aí liberação de algum recurso financeiro, etc. Ele teria que ter aí um recurso de uns 700 mil, 800 mil, para manter a família dele, pagando as despesas mensais normais, cartão de crédito, manter tudo que a família tinha antes, no dia anterior ao falecimento dele. Ele teria que ter um capital de pelo menos uns 700 mil liberado de imediato, para deixar 2 anos de tranquilidade, que a família pudesse tocar o processo com tranquilidade. Ele teria que ter alguém discutindo isso com ele. Quando ele faz isso sozinho, ele entra lá e compra um bilhete, por exemplo, num balcão de 100 mil. Aí vamos dizer que ele comprou uma invalidez. Ficou eivado 100 mil, ele vai dizer, nossa, isso não serve, isso não resolve a minha vida, isso não me ajuda. Por quê? Porque está muito desconectado com a necessidade dele. Então, quando você me pergunta de que forma os indivíduos conseguem mensurar isso, eu acho que a melhor forma é consultando o corretor de seguros. Porque é a pessoa habilitada, é a pessoa que tem um registro do Ministério da Fazenda para ajudar o cliente a entender. Olha, ele vai fazer perguntas para o cliente, Gelásio, como eu fiz para ele, que ele sozinho tem dificuldade de identificar. Me permita uma parte aí. É esse rito que eu acho mais importante, né? Tá? Então a figura do corretor de seguros é importante. Agora você, corretor de seguros, você, cliente, tá? O que perguntar e como mapear. Porque é quando você vê, como na minha família hoje, né? Quando você é uma pessoa que tem uma doença grave e que lá para trás ela poderia ter tido feito um seguro desse. Ou seja, como é que eu posso identificar? Na verdade, não é identificar, é ter a consciência de que coisas podem acontecer. Né? É isso que a gente vamos contaminar positivamente a sociedade, no sentido de que algumas perguntas para que haja uma consciência. E a pergunta certa, né? Esse é o grande ponto, porque a gente às vezes sozinho, foi o caso desse executivo, e eu vou dizer a vocês, um grande empresário, super inteligente, não tem nada a ver com a inteligência ou com a capacidade de você identificar. A figura do corretor é porque é quem está inserido no contexto dessas perdas, então ele consegue levantar possibilidades. Exatamente dessas possibilidades, dessas ocorrências. Então ele, quando senta e faz algumas perguntas, foi como eu fiz para ele. Ele estava pensando em fazer um seguro de vida, o que tem a ver o preço da escola da filha dele? Quando eu comecei a perguntar, ele começou a não entender. Assim, para que ela está me perguntando o valor do meu condomínio? Mas por quê? Para que a gente construa com esse cliente, para que ele, cliente, construa... É por isso que médico compra tanto seguro de vida, porque sabe do risco? Talvez por isso. É uma das categorias, é interessante até o que você está falando. Médico contrata muito seguro de vida com cobertura de DIT, que são aquelas coberturas da incapacidade de exercer a sua função, que são o que a gente falava das coberturas que agregam, que são adicionais, porque ele vê isso no dia a dia dele. E às vezes a gente vê o corretor falando, o cliente fala assim, mas está contando história, mas não é bem assim. E aí quando isso vai para a mídia, as pessoas começam a ter uma consciência maior. Mas aí a gente está falando sobre a importância... Já tem pergunta no ar? Tem uma pergunta de Nelson Zeda. Ele está perguntando se o seguro de vida resgatável é uma saída interessante. Ok, mas antes vamos fazer uma referência ao nosso grande mestre, Mestre Zeda. Obrigado. Obrigada, Zedinha. Meu mestre também. Inclusive ele elogiou a live, falou uma maravilha, um sucesso,
que a Gabriela sabe tudo. Oh, ele é meu mestre. Sabe mesmo, é por isso que você é o grande mestre, que a gente aprendeu com você, mestre dos mestres. É verdade. Eu te digo que o Zeda é o mestre dos mestres. É né? o mestre dos mestres. Vamos responder a pergunta dele? Então, Zida, é bem interessante essa pergunta, porque o Brasil a gente teve um sistema de contribuição resgatável na década de 2000, mais ou menos. Muitas seguradoras lançaram até produtos que pareciam interessantes e depois eles saíram da prateleira. E o que acontece para o seguro de vida resgatável? Lá fora, a cultura do seguro de vida, ela em alguns países já está bem consolidada e esse seguro resgatável já é uma realidade muito presente. Mas é como eu falei para vocês, você tem dois pilares. O sistema de repartição simples, que é a parte do risco, em que você coloca uma parte do seu recurso num cesto, em que vai fazer um cálculo de média, um cálculo estatístico para pagar esse evento, e uma parte que é o sistema de acumulação. Quando eu falo no seguro de vida resgatável, nada mais é do que direcionar uma parte na venda para o cliente, na explicação para o cliente, ele entender que, olha, um seguro de vida modal simples, apenas cobertura de risco, ele vai jogar todo mundo num pacote de mutualismo. No sistema de resgatável, uma parte do recurso eu tenho que guardar para acumulação. Então, normalmente, o que você vai desprender mensalmente, ele é um pouco maior do que somente risco. Por quê? Porque você está comprando uma parte de resgate. Então, assim, não é um milagre do resgate. Não é um milagre de... Isso como se eu tivesse feito 2 investimentos? É isso aí. É como se eu fizesse um modal duplo, em que eu tenho dentro daquele pacote a um preço. Por que, aí você pode falar para mim, Gabriela, por que então eu não contrato um seguro de vida e um produto resgatável de previdência, que o seja? Porque quando você agrega, você coloca tudo no seguro de vida, por exemplo, você consegue, muitas vezes, uma precificação melhor, você consegue uma ordenação financeira melhor. Tá bom. E pegando carona na pergunta de Zeda, o seguro resgatável é sempre por tempo determinado? Depende. Ele pode ser, existem várias modalidades, vai depender do recurso que você quer acumular. Existem algumas seguradoras que oferecem, então tanto aqui quanto no exterior. Eu contribuo até os 60 anos e me aposento, entre aspas. Eu recebo um resgate total. Quando eu terminar o meu seguro, ele deixa de cobrir a minha morte e me devolve o dinheiro. Ou ele vai fazer uma mensalidade por 10 anos. Então você escolhe. Esses seguros de resgatáveis, normalmente você tem algumas opções. E aí, de novo, a gente volta à importância do corretor, que ele vai entender a sua necessidade e ver o que é mais importante. Bom, nessa navegação do resgatável, você falou no devolve, né? Aí o olho do cliente cresce. Meu Deus, então agora vai voltar tudo? Como é que é isso? Volta um pedacinho, volta a metade? Foi o que eu estava falando. Foi o que eu estava falando. Uma parte do que você paga da mensalidade lá do seu seguro de vida, vamos dizer do prêmio, mas para a linguagem do cliente, da mensalidade dele, uma parte ele é a reserva do risco, para cobrir seu risco de morrer. E outra parte é para o resgate, então você não vai resgatar tudo. Algumas seguradoras lá fora já oferecem modalidade de resgate total. Que milagre é esse? Na verdade não é um milagre. O que acontece? Se a gente pegar uma tábua de vida... É conta. É financeiro, isso é um planejamento financeiro. Quando eu pego uma tábua de vida, você tem um bebê de 2 anos, uma criatura de 20, uma de 30, uma de 40, uma de 50. Quanto mais eu ando nessa tábua de vida, mais perto eu estou do fim. Alguma coisa pode acontecer aqui e eu ter uma morte de uma criança de 2 anos. Alguma coisa pode acontecer aqui e eu ter uma morte de um indivíduo de 20, de 30, de 40. Mas se a gente for analisar o princípio da vida, você vai tendo a longevidade, quem é mais velho morre primeiro, teoricamente. E por que é teoricamente? Porque existem outras coisas que acontecem, uma doença, um acidente, por isso que existem cálculos estatísticos. O que esses cálculos estatísticos, atuariais fazem? Eles pegam todo esse grupo no mundo, você usa tábuas mundiais, e ele joga tudo dentro de um grande computador que vai dizer, olha, bebês normalmente não morrem, mas num grupo de 100 mil bebês, eu tenho X vão morrer. E isso a cada dia, e aí a gente usa volta de novo para a tecnologia.
E hoje, com as tecnologias, cada vez mais isso vai estar focado. Olha, mas morrem mais bebês na África do que nos Estados Unidos. Morrem mais indivíduos de acidente de trânsito na Rússia do que no Japão. Então, à medida que os sistemas ficam mais robustos, os sistemas de computação mesmo, eles conseguem direcionar melhor e estudar melhor esses números. Então, uma parte do que eu coloco, ele vai para aquele grupo de risco. Por quê? Porque ele calculou, olha, se cada um grupo de 100 mil pessoas morre um, dá um chute aqui, tá? Então, vamos dizer, cada grupo de 100 mil pessoas de 45 anos, estatisticamente, ele estudou 100 mil pessoas. São dados tácitos. Morre um, se eu quero uma cobertura de 100 mil, ele entende que eu teria que fazer um ponto de contribuição. 100 mil pessoas contribuindo, pagaria o sinistro de um. Em estatística. E aí ele vai jogar outras variáveis, obviamente, para achar o valor disso. Então, a estatística nada mais é do que isso, agrupar todo mundo junto no mutualismo e entender o comportamento de morte dessas idades, desses perfis. Eu não vou dizer nem só a idade, porque você tem o perfil da saúde, você tem o perfil da região que você mora. Se a pessoa mora numa área de risco, e isso ainda não é no Brasil precificado por CEP, mas, por exemplo, já é precificado em região no mundo. Existem regiões que você não consegue contratar, regiões de guerra, por exemplo, você tem dificuldade de contratar o seguro de vida. Por quê? Porque a exposição, ela foge demais ao teu padrão de dissolução do risco. Eu não consigo dissolver uma pessoa para cada 10 morrer, senão você teria que pagar 1/10 de prêmio. Então eu teria que pagar por mês 10 mil reais, que não seria suficiente, eu não teria capacidade financeira de pagar. Então o seguro, ele não é mágica, ele é puramente financeiro e atuarial. E o resgatável no Brasil, a gente tinha dois problemas. Porque como a gente tinha uma inflação na década de 90 que chegou a 1000%, como que eu faço o planejamento financeiro? Aí o que aconteceu? Quando eu ia te devolver o dinheiro, Gelásio, e isso impactou também a Previdência, você dizia para mim, é um absurdo, eu contribuí a vida inteira e vai me devolver 30 reais. Seria quase que impossível ter seguro resgatável com inflação alta? É impossível ter. É inviável. Assim como a Previdência. Qual foi o grande problema quando a gente fala dos Montepios lá atrás? Porque as previdências, elas não eram individualizadas. Então você tinha uma expectativa, você fazia lá no Montepio daquele, colocava o seu dinheiro gelado individual. Só que era um sistema de repartição simples também. A inflação comia aquele dinheiro. E eu tenho esse caso na minha família. Meu pai contribuiu, é difícil, meu pai tem 70 anos, você fala com previdência para ele quer te matar. Porque ele não acredita no conceito. Por quê? Porque ele contribuiu durante uma vida no Montepio e no final ele se aposentava com 33 centavos. Ele nem deu entrada. Assim, essa cara que a gente faz, como isso? Porque imagina, ele contribuiu em épocas de inflação de 1000%. Então aquele valor que ele colocava, alguns de nós aqui um pouquinho mais antigos, a gente lembra aí das conversões monetárias, o RV, né, antes da estabilização da moeda. Muita sopa de letra. Muita sopa de letra. E assim, você de um dia para o outro mudava a tabela. Você trabalhava na própria seguradora com uma tabela de indenização. Então, se eu não depositasse o dinheiro na conta do cliente hoje e amanhã, ele já tinha uma perda financeira. Hoje, a estabilidade financeira do país, ela nos ajuda muito. E a pensar em muitas possibilidades. Voltar a pensar em planejamento financeiro do ponto de vista previdência, do ponto de vista seguros resgatáveis. E as seguradoras hoje já voltaram, assim, de forma ainda tímida, entendendo, né, a questão não só da estabilidade, mas da manutenção dessa estabilidade. Porque a gente fala de seguro de vida, gente, de seguro de previdência, de seguro resgatável. Eu falo de prazos de diferimento, de prazos de contribuição maiores, de 10 anos, 15 anos. Então eu tenho que ter, enquanto seguradora, eu tenho que ter, enquanto analista, um pouco de conforto, digamos assim, da manutenção dessa estabilidade para que eu devolva ao cliente, de fato, alguma coisa considerável. Senão, quando chegar no final de 10 anos, José, o que vai acontecer? Quando você disser para o teu cliente o que ele tem para receber, ele vai dizer que ele foi enganado, que ele tinha uma expectativa. E mesmo que ele receba integral, porque o valor com uma inflação de 1000% ao ano, por exemplo, 100 reais o que compra no início do ano, você não compra. E se corrigisse, as pessoas não aguentaram. A gente não aguentaria. Não aguentariam pagar, exatamente. Porque foi o que a gente falou, um sistema de contribuição individual. Então não tem milagre. Eu teria que por mais, eu não aguentaria pagar. Gente, é o seguinte, né?
eu estou aqui no trilema, né? Que a gente se animou aqui, a gente está realmente já com o nosso tempo aqui bastante avançado, né? Espero que vocês tenham gostado da nossa conversa de hoje, tanto quanto eu estou apaixonado por aqui, por tudo que estou ouvindo, né? Desde já eu quero agradecer a Gabriela aqui por esse momento, né? A gente percebeu até na prévia de que não ia dar tempo para falar sobre tudo, não foi, Gabi? É bastante coisa. E aí a gente está aqui, tem N questões interessantes de inovação que a Gabriela tem para trazer para a gente. A gente não falou especificamente de doenças graves, não falou de sucessão, não falou de assistência jurídica, não falou tanto de seguro-desemprego. Além de N questões de tecnologia aí, né? Da volta ao passado do filme do Jefferson, que a turma já está voando, né? Como é que vai ser o seguro de vida do carro que vai andar sozinho, entendeu? Então, como é que vai ficar todo esse futuro, né? Cheio de automação versus os nossos seguros, né? E fico pensando aqui, se eu tenho que fazer uma boa consultoria, a tecnologia faz com que eu compre meu seguro sozinho, mas quem vai me ajudar a comprar esse seguro? Todas essas questões, gente, vai ficar para a próxima live, né? Eu já estou aqui convidando o Gabi para a live 2. Você topa? Topo, claro. A gente manda aí as perguntas, o que vocês querem saber um pouco mais. O seguro de vida, como eu falei, né? Ele data dos primórdios do seguro, né? Ele discute aí com o transporte quem nasceu primeiro, porque ele tem esse princípio de ajudar as pessoas a manter, as famílias a se manterem, primeiro de tudo, as famílias na ausência do provedor. E aí ele com o crescimento, com o desenvolvimento do mundo, ele foi agregando uma série de coisas interessantes. Então, assim, de fato, ele é base para muita coisa. Agora, é a figura do corretor, eu volto a dizer, eu acho fundamental. Obviamente que existem seguros que a figura da consultoria do corretor ela acaba ficando não tão efetiva porque são muito lineares, são muito empacotados. Não é o caso do seguro de vida. Seguro de vida é conceitual, você precisa entender de fato, você ou a sua empresa, o porquê contratar, qual é a sua necessidade. Lembrando que o seguro de vida, a sua necessidade muda ao longo da sua vida. Então, às vezes eu não tenho filho naquele momento que eu contrato, eu preciso ter uma cobertura de invalidez maior, porque a minha preocupação é com o meu próprio bem-estar. Ao longo dessa vida, poxa, eu me casei, tive um filho, agora eu tenho um neném, eu preciso deixar um volume maior de dinheiro, porque até ele atingir a capacidade financeira. Então eu preciso ir mudando ao longo da vida, sempre revisitando as minhas apólices de seguro de vida, se o momento é ideal para o resgatável, se é ideal complementar financeiramente com uma previdência. Então, a figura do corretor ela é importante não só no fechamento, em fazer as perguntas que façam o cliente refletir a necessidade dele, ajudar o cliente a identificar a necessidade dele, mas também na manutenção desse seguro, de revisitar essas apólices ao longo da vida do cliente, porque muita coisa acontece. Né? Eu não tinha neta, agora tenho. E aí a gente vai mudando as nossas necessidades e isso vai oscilando. E por isso que os seguros de vida resgatáveis lá fora, eles normalmente cessam. Porque em determinado momento da vida, minha família já se estabilizou, eu não tenho mais a preocupação de manter a minha família. Meu filho já está casado, já está vivendo a vida dele, então o seguro de vida seria com outro foco. Eu preciso aumentar a minha cobertura de quê? Talvez de um resgate, talvez aumentar de uma doença grave, talvez aumentar a minha cobertura para uma invalidez. Então, ao longo da vida, esses pesos vão se diferenciando de acordo com o momento que você está. Então, de novo, a figura do corretor é fundamental para essa consultoria. Ok, dá um tchau com gosto de quero mais aí para Tchau, gente, obrigada, viu? A minha primeira vez numa live, espero que vocês tenham gostado. Gelas, obrigada pelo convite. E assim, a gente fica à disposição de poder estar trocando um pouquinho de experiência com vocês. Ok, gente, muito obrigado. Agradeço ao Criador de novo por essa possibilidade, entendeu? E nós estaremos informando para vocês em breve, data e horário da continuação dessa conversa tão inovadora, tá bom? Beijo no coração de todos. Bom dia. Tchau.